Você quer ser rico e famoso? Bem, prepare-se para descobrir que você está perseguindo as coisas completamente erradas. Existe um estudo que durou 75 anos, acompanhou 724 pessoas da adolescência até os 90 anos de idade e descobriu exatamente o que realmente nos mantém felizes, saudáveis e realizados. E não tem nada a ver com dinheiro ou fama. A resposta vai te chocar porque é tão simples que a maioria de nós ignora completamente. Fique até o final porque vou revelar as 3 lições fundamentais que podem transformar radicalmente a sua vida hoje mesmo. Não importa se você tem 25, 40 ou 60 anos. Antes de mergulharmos nessas descobertas revolucionárias, deixa eu te contar algo que a indústria da autoajuda não quer que você saiba. Fizeram uma pesquisa recente com jovens adultos e mais de 80% disseram que o objetivo principal da vida deles era ficar rico. Metade desses mesmos jovens respondeu que queriam se tornar famosos. E a sociedade reforça essa ideia constantemente, dizendo para você se dedicar mais ao trabalho, se esforçar mais, conquistar mais. A mensagem que recebemos é clara: essa é a fórmula para uma vida boa. Mas aqui está o problema. Quase tudo que sabemos sobre a vida humana vem de pedir para as pessoas relembrarem o passado, e nossa memória é terrivelmente falha. Esquecemos grandes partes do que acontece conosco, e às vezes nossa memória simplesmente inventa coisas. Então, como podemos realmente saber o que funciona? E se pudéssemos observar vidas inteiras se desenrolando ao longo do tempo? E se pudéssemos estudar pessoas desde a adolescência até a velhice para ver o que realmente mantém as pessoas felizes e saudáveis? Foi exatamente isso que um grupo de pesquisadores de Harvard fez, e o resultado vai contra tudo que a cultura moderna nos ensina. O estudo de desenvolvimento adulto de Harvard pode ser o estudo mais longo sobre a vida adulta já realizado na história. Por 75 anos, rastrearam a vida de 724 homens, ano após ano, perguntando sobre trabalho, vida familiar, saúde, sem saber como suas histórias terminariam. Estudos assim são extremamente raros. Quase todos os projetos desse tipo desmoronam em menos de uma década porque as pessoas desistem, o financiamento acaba, os pesquisadores se distraem ou morrem. Mas através de sorte e persistência de várias gerações de pesquisadores, esse estudo sobreviveu. Cerca de 60 dos homens originais ainda estão vivos, ainda participando, a maioria na casa dos 90 anos, e agora estão estudando mais de 2.000 filhos desses homens. Desde 1938, acompanharam 2 grupos distintos. O primeiro começou quando eram estudantes em Harvard, terminaram a faculdade durante a Segunda Guerra Mundial e a maioria foi servir na guerra. O segundo grupo eram garotos dos bairros mais pobres de Boston, escolhidos especificamente porque vinham de algumas das famílias mais problemáticas e desfavorecidas de Boston nos anos 30. A maioria vivia em cortiços, muitos sem água quente ou fria. Quando entraram no estudo, todos foram entrevistados e examinados medicamente. Visitaram suas casas e entrevistaram seus pais. Esses adolescentes cresceram e entraram em todos os tipos de profissões: operários de fábrica, advogados, pedreiros, médicos, até um presidente dos Estados Unidos. Alguns desenvolveram alcoolismo, alguns desenvolveram esquizofrenia, alguns subiram na escada social do fundo até o topo, e alguns fizeram essa jornada na direção oposta. A cada 2 anos, a equipe de pesquisa dedicada liga para esses homens e pede permissão para enviar mais um conjunto de questionários sobre suas vidas. Muitos dos homens da área pobre de Boston perguntam: por que vocês continuam querendo me estudar? Minha vida simplesmente não é tão interessante. Os homens de Harvard nunca fazem essa pergunta. Para obter a imagem mais clara dessas vidas, eles não apenas enviam questionários, entrevistam esses homens nas salas de estar, obtêm registros médicos dos médicos, coletam sangue, escaneiam cérebros, conversam com os filhos, gravam em vídeo conversas com suas esposas sobre suas preocupações mais profundas, e quando, há cerca de uma década, finalmente pediram às esposas para se juntarem ao estudo, muitas mulheres disseram: já era a hora. Então, o que aprenderam? Quais são as lições que vêm das dezenas de milhares de páginas de informações geradas sobre essas vidas? Bem, as lições não são sobre riqueza, fama ou trabalhar cada vez mais duro.
A mensagem mais clara que obtemos deste estudo de 75 anos é esta: bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e saudáveis. Ponto final. Aprenderam 3 grandes lições sobre relacionamentos, e essas lições vão mudar completamente a forma como você vive a partir de hoje. A primeira lição é que conexões sociais são realmente boas para nós, e a solidão mata. As pessoas que são mais socialmente conectadas à família, aos amigos, à comunidade, são mais felizes, fisicamente mais saudáveis e vivem mais do que pessoas menos conectadas. A experiência da solidão é literalmente tóxica. Pessoas que são mais isoladas do que gostariam de ser descobrem que são menos felizes, sua saúde declina mais cedo na meia-idade, o funcionamento cerebral declina mais cedo e vivem vidas mais curtas do que pessoas que não são solitárias. E o fato triste é que, em qualquer momento, mais de 1 em cada 5 pessoas relatam que estão solitárias, e você pode estar sozinho no meio de uma multidão e pode estar sozinho em um casamento. Isso nos leva à segunda grande lição. A segunda lição que aprenderam é que não é apenas o número de amigos que você tem, e não é se você está ou não em um relacionamento comprometido, mas é a qualidade dos seus relacionamentos próximos que importa. Viver no meio de conflitos é realmente ruim para a nossa saúde. Casamentos com muito conflito, por exemplo, sem muita afeição, são muito ruins para a nossa saúde, talvez piores do que se divorciar. E viver no meio de relacionamentos bons e calorosos é protetor. Quando acompanharam os homens até os 80 anos, quiseram olhar para trás quando estavam na meia-idade, para ver se poderiam prever quem se tornaria um octogenário feliz e saudável e quem não. Quando reuniram tudo o que sabiam sobre eles aos 50 anos, não eram os níveis de colesterol da meia-idade que previam como envelheceriam. Era o quão satisfeitos estavam em seus relacionamentos. As pessoas mais satisfeitas em seus relacionamentos aos 50 anos eram as mais saudáveis aos 80. Relacionamentos bons e próximos parecem nos proteger de alguns dos golpes do envelhecimento. Os homens e mulheres mais felizes em seus relacionamentos relataram, aos 80 anos, que nos dias em que tinham mais dor física, seu humor permanecia igualmente feliz. Mas as pessoas em relacionamentos infelizes, nos dias em que relatavam mais dor física, era amplificada por mais dor emocional. E a terceira grande lição sobre relacionamentos e nossa saúde é que bons relacionamentos não apenas protegem nossos corpos, eles protegem nossos cérebros. Estar em um relacionamento seguramente vinculado a outra pessoa aos 80 anos é protetor. As pessoas em relacionamentos onde realmente sentem que podem contar com a outra pessoa em momentos de necessidade, essas pessoas mantêm suas memórias mais nítidas por mais tempo. E as pessoas em relacionamentos onde sentem que realmente não podem contar com o outro, essas são as pessoas que experimentam declínio de memória mais cedo. E esses bons relacionamentos não precisam ser tranquilos o tempo todo. Alguns dos casais octogenários podiam brigar uns com os outros dia após dia, mas contanto que sentissem que poderiam realmente contar com o outro quando as coisas ficassem difíceis, essas discussões não afetavam suas memórias. Então essa mensagem de que relacionamentos bons e próximos são bons para nossa saúde e bem-estar é uma sabedoria antiga como as montanhas. Por que é tão difícil de entender e tão fácil de ignorar? Bem, somos humanos. O que realmente gostaríamos é uma solução rápida, algo que possamos obter que tornará nossas vidas boas e as manterá assim. Relacionamentos são bagunçados e complicados, e o trabalho árduo de cuidar da família e dos amigos não é sexy nem glamouroso, também é vitalício, nunca termina. As pessoas no estudo de 75 anos que eram mais felizes na aposentadoria eram as pessoas que haviam trabalhado ativamente para substituir colegas de trabalho por novos companheiros de diversão. Assim como os jovens adultos naquela pesquisa recente, muitos dos homens, quando estavam começando como jovens adultos, realmente acreditavam que fama, riqueza e grandes conquistas eram o que precisavam buscar para ter uma boa vida. Mas repetidamente, ao longo desses 75 anos, o estudo mostrou que as pessoas que se saíram melhor foram as pessoas que se inclinaram para os relacionamentos, com família, amigos, comunidade. E quanto a você? Digamos que você tenha 25, 40 ou 60 anos. Como seria se inclinar para os relacionamentos? Bem, as possibilidades são praticamente infinitas. Pode ser algo tão simples quanto substituir o tempo de tela por tempo com pessoas,
ou animar um relacionamento estagnado fazendo algo novo juntos, longas caminhadas ou noites de encontro, ou entrar em contato com aquele membro da família com quem você não fala há anos, porque essas brigas familiares tão comuns cobram um preço terrível das pessoas que guardam rancor. Há mais de um século, Mark Twain olhou para trás em sua vida e escreveu isso: não há tempo, tão breve é a vida, para discussões, desculpas, mágoas, prestações de contas. Há apenas tempo para amar, e apenas um instante, por assim dizer, para isso. A boa vida é construída com bons relacionamentos. Agora me conta nos comentários, qual relacionamento da sua vida você vai fortalecer a partir de hoje? Qual pessoa você vai ligar ou visitar essa semana? E se esse vídeo mudou a forma como você vê a felicidade, se inscreva no canal e compartilhe isso com alguém que precisa ouvir essa mensagem. A ciência comprovou, os dados estão aí, agora só depende de você aplicar. Vejo você no próximo vídeo.